Quais países verão o aumento mais significativo na sua população cristã até 2050? Juntem-se a nós enquanto exploramos os 25 países definidos para experimentar o crescimento mais notável nas suas populações cristãs até 2050. De acordo com as projeções do Centro de Pesquisa PEW Research Center, o cristianismo, atualmente a religião mais praticada do mundo, com aproximadamente 2 bilhões e 400 milhões de seguidores, cerca de 31% da população global, deverá haver um aumento de 22,4%, atingindo mais de 2 bilhões e 900 milhões de fiéis. Este crescimento manterá a proporção atual do cristianismo na população global. Enquanto o Islã está projetado para ser a religião de crescimento mais rápido, expandindo de 1 bilhão e 900 milhões de seguidores em 2020 para quase 2 bilhões e 800 milhões até 2050, o cristianismo continuará a ter um impacto significativo em todo o mundo. Os Estados Unidos continuam sendo o lar da maior população cristã, com os cristãos constituindo mais de 70% dos seus habitantes. Agora, vamos nos aprofundar na lista dos 25 países onde a população cristã deverá crescer mais até 2050. Obrigado a todos por estarem aqui. Por favor, apoiem-nos inscrevendo-se neste canal. Número 25. Costa do Marfim. Em 2050, a população cristã na Costa do Marfim está projetada para atingir 16 milhões e 500 mil, marcando um aumento significativo dos 10 milhões e 700 mil registrados em 2020. Isto se traduz em um aumento estimado de 5 milhões e 800 mil pessoas, o que representa um crescimento percentual substancial de 54,3%. Atualmente, os cristãos representam 44% da população total na Costa do Marfim. Esta mudança demográfica indica que a comunidade cristã experimentará uma expansão notável ao longo das próximas 3 décadas. A crescente população cristã pode ser atribuída a vários fatores, incluindo taxas de natalidade mais altas dentro das famílias cristãs, aumento das taxas de conversão e potenciais padrões de migração. Além disso, o papel do cristianismo na moldagem dos valores sociais e estruturas comunitárias na Costa do Marfim pode contribuir para o seu crescente apelo. Este crescimento também deverá influenciar vários aspectos da sociedade, como educação, saúde e dinâmica política, à medida que a comunidade cristã se torna um grupo demográfico mais proeminente e influente. Número 24. Argentina. Até 2050, a Argentina está projetada para testemunhar um aumento substancial na sua população cristã, que deverá atingir 43 milhões e 200 mil, refletindo um aumento estimado de 6 milhões em relação a 2020. Este crescimento significa um aumento de 15,5% na demografia cristã ao longo do período de 30 anos. Atualmente, os cristãos representam 85% da população da Argentina, e este número deverá subir para 86,6% até 2050, ressaltando a forte herança cristã do país. O crescimento antecipado na população cristã pode ser atribuído a vários fatores, incluindo taxas de natalidade mais altas entre as famílias cristãs, tendências de migração e a influência sustentada de instituições cristãs no país. O aumento na população cristã deverá melhorar a presença do cristianismo nas esferas sociais e culturais da Argentina, influenciando tudo, desde a educação até o discurso político. O sistema educacional da Argentina, que frequentemente inclui valores cristãos, deverá integrar ainda mais estes princípios, reforçando a proeminência da religião na vida cotidiana. Além disso, as organizações cristãs e igrejas provavelmente expandirão o seu alcance e serviços comunitários, fornecendo apoio e fomentando um senso de unidade entre a população. À medida que a Argentina continua a crescer tanto econômica quanto demograficamente, a expansão da comunidade cristã contribuirá significativamente para a identidade da nação. Número 26. Indonésia. A população cristã na Indonésia deverá atingir 33 milhões até 2050.
marcando um aumento estimado de 6.270.000 pessoas, o que se traduz em um aumento de 23,3% em relação a 2020. Embora a Indonésia seja o maior país de maioria muçulmana globalmente, ela também é lar de uma minoria cristã significativa, compreendendo cerca de 10% da população total. Vários fatores contribuem para este aumento, incluindo a migração interna, taxas de natalidade mais altas dentro da comunidade cristã e o crescimento populacional geral da Indonésia. À medida que o país continua a se desenvolver econômica e socialmente, a comunidade cristã deverá desempenhar um papel cada vez mais importante na sua dinâmica cultural e social. Número 22. Peru. Até 2050, a população cristã do Peru deverá atingir 37.700.000, marcando um aumento significativo de 6.320.000 em relação a 2020, o que se traduz em um aumento de 20,1%. Atualmente, mais de 95% da população do Peru se identifica como cristã, uma cifra que deverá permanecer estável à medida que o país continua a experimentar o crescimento na sua comunidade cristã. Este crescimento projetado é influenciado por vários fatores, incluindo os fortes laços culturais e históricos do Peru com o cristianismo, bem como a influência contínua das tradições religiosas na vida cotidiana. Os vibrantes festivais religiosos do país e a importância profundamente enraizada da família e da comunidade na prática da fé desempenham um papel crucial na sustentação e potencial aumento da população cristã. À medida que a sociedade do Peru evolui, estas tradições deverão persistir, garantindo que o cristianismo permaneça um pilar da identidade e da estrutura social peruanas. Número 23. Venezuela. Na Venezuela, a população cristã está projetada para atingir 36.100.000 até 2050, marcando um aumento significativo de 6.560.000 em relação a 2020, o que representa um crescimento de 22,2%. Em 2020, havia pouco mais de 29 milhões de cristãos, respondendo por 89% da população total. Entre estes cristãos, aproximadamente 71% se identificavam como católicos, enquanto a porção restante consistia em protestantes. Este crescimento notável pode ser atribuído a vários fatores, incluindo o crescimento populacional e as tendências de adesão religiosa. À medida que a Venezuela continua a navegar pelos seus desafios sociais e econômicos, o aumento na sua população cristã ressalta a importância duradoura da fé dentro do quadro cultural e societal da nação. A rica herança religiosa do país, predominantemente católica, continua a moldar as suas comunidades e a influenciar as suas práticas culturais, tornando a Venezuela um país-chave a ser observado em termos de tendências demográficas cristãs até 2050. Número 27. Brasil. Com uma população cristã projetada de 192.600.000 até 2050, o Brasil está prestes a ver um aumento notável de aproximadamente 7.210.000 cristãos de 2020 a 2050, representando um crescimento de 3,9%. Em 2020, o Brasil tinha a segunda maior população cristã globalmente, ostentando mais de 185 milhões de fiéis. Este aumento antecipado ao longo das próximas 3 décadas ressalta o papel significativo do Brasil na comunidade cristã global. A vasta e diversa população do Brasil tem uma herança cristã profundamente enraizada, que continua a prosperar em meio a mudanças sociais e econômicas. O aumento projetado na população cristã pode ser atribuído a vários fatores, incluindo o crescimento populacional natural e os níveis sustentados de adesão religiosa. Além disso, o tecido cultural e social do Brasil é fortemente influenciado pelo cristianismo, com numerosos festivais, tradições e práticas diárias entrelaçadas com crenças e valores cristãos. Além disso, a expansão da população cristã do Brasil reflete tendências globais mais amplas.
onde o crescimento religioso é frequentemente visto em países com grandes populações jovens e altas taxas de natalidade. Esta mudança demográfica indica uma comunidade cristã vibrante e jovem que provavelmente continuará a crescer no futuro. A interação entre tradição e modernidade na comunidade cristã do Brasil também sugere uma paisagem de fé dinâmica e em evolução, adaptando-se aos desafios contemporâneos, enquanto mantém os seus valores e ensinamentos centrais. Número 19. Colômbia. Até 2050, a Colômbia está definida para ter uma população cristã de aproximadamente 57 milhões, marcando um aumento de 8.410.000 em relação a 2020, o que equivale a um aumento notável de 17,5%. O cristianismo, introduzido na Colômbia durante o século XIV por exploradores espanhóis, solidificou a sua presença como a religião predominante no país. Esta longa influência histórica é evidente no fato de que cerca de 79% dos cristãos colombianos se identificam como católicos. Ao longo dos séculos, o catolicismo se teceu no tecido da sociedade colombiana, influenciando tudo, desde as tradições culturais até as celebrações nacionais. O aumento substancial na população cristã não é apenas um reflexo do crescimento religioso, mas também um indicador do impacto duradouro do cristianismo na identidade social e cultural da Colômbia. À medida que a população cresce, o papel do cristianismo na moldagem do futuro do país, dos seus valores e da sua vida comunitária, provavelmente se tornará ainda mais pronunciado, incorporando ainda mais esta tradição na consciência coletiva da nação. Número 18. Camarões. Até 2050, Camarões deverá ver a sua população cristã aumentar para 25.800.000, uma ascensão significativa dos atuais 17 milhões. De acordo com as projeções do Centro de Pesquisa POW, o país experimentará um aumento de mais de 9.070.000 cristãos entre 2020 e 2050, traduzindo-se em um crescimento notável de 54,2%. Vários fatores contribuem para este aumento antecipado. A taxa de fertilidade relativamente alta de Camarões significa que a população como um todo está crescendo rapidamente, com uma porção significativa deste crescimento provavelmente dentro das comunidades cristãs. Além disso, o cristianismo em Camarões tem raízes profundas e uma forte tradição de evangelismo, com numerosas igrejas ativamente engajadas em alcance e desenvolvimento comunitário. A mensagem da religião frequentemente ressoa com as gerações mais jovens, que consideram os valores e os aspectos comunitários do cristianismo atraentes em meio aos desafios da vida moderna. À medida que Camarões se desenvolve economicamente, a estabilidade e o apoio oferecidos pelas organizações cristãs podem continuar a atrair fiéis, incorporando ainda mais a religião dentro do tecido cultural da nação. Número 17. Estados Unidos. Até 2050, a população cristã nos Estados Unidos está prevista para atingir 262 milhões, refletindo um aumento notável de aproximadamente 9.100.000 pessoas em comparação com os números de 2020. Isto representa um aumento de 3,6% na demografia cristã. Historicamente, os cristãos formaram uma maioria substancial da população dos Estados Unidos, compreendendo 90% em 1990. Contudo, ao longo dos anos, esta proporção viu um declínio, caindo para 75,5% em tempos recentes. Apesar desta diminuição, os Estados Unidos continuam a ostentar a maior população cristã do mundo, com quase 253 milhões de fiéis em 2020. Este número impressionante ressalta a influência profundamente enraizada e generalizada do cristianismo na sociedade americana. O crescimento, embora modesto em termos percentuais, destaca um compromisso contínuo com a fé, apesar de mudanças demográficas mais amplas e da crescente diversidade de crenças religiosas no país. Número 16. Gana. Em 2050, a população cristã de Gana deverá atingir 33.500.000,
marcando um aumento estimado de 11.160.000 pessoas desde 2020, o que equivale a um aumento de 50%. Gana, um país onde os cristãos atualmente compreendem quase 3/4 da população, está prestes a ter mudanças demográficas significativas. Embora a população cristã continue a crescer, a sua porcentagem geral está prevista para diminuir ligeiramente em cerca de 6 pontos percentuais até 2050. Esta mudança se deve em grande parte a um aumento projetado na população muçulmana, que deverá crescer de 17,5% para 20% e 2,3% da população total. O aumento projetado na população cristã de Gana até 2050 ressalta a demografia religiosa dinâmica e em evolução do país. Enquanto o cristianismo permanecerá uma força dominante, a ascensão na população muçulmana aponta para uma sociedade cada vez mais pluralista, com implicações significativas para o futuro cultural, social e político de Gana. Número 15. Ruanda. Até 2050, a população cristã de Ruanda deverá atingir 25 milhões, refletindo um crescimento notável dos 13.200.000 registrados em 2020. Este aumento projetado de 11.400.000 representa um crescimento surpreendente de 86% ao longo das 3 décadas. O rápido crescimento populacional de Ruanda é impulsionado por vários fatores, incluindo a crescente taxa de natalidade do país e a influência societal do cristianismo, que desempenha um papel significativo na moldagem das normas culturais e sociais. Como um dos países mais densamente povoados da África, as comunidades cristãs de Ruanda estão se expandindo, impulsionadas por uma população jovem e melhorias na saúde que aumentaram a expectativa de vida. Tais mudanças demográficas significativas estão prestes a impactar vários aspectos da sociedade ruandesa, incluindo educação, política e vida comunitária, onde as igrejas frequentemente atuam como hubs centrais de interação social e apoio. À medida que a nação avança em direção a 2050, entender estas mudanças será crucial para antecipar as necessidades e desafios da sua crescente população cristã. Número 13. Guatemala. Até 2050, a Guatemala está prestes a experimentar um aumento dramático na sua população cristã, que deverá atingir quase 29 milhões. Este crescimento notável, traduzindo-se em 11.540.000 pessoas adicionais, marca um aumento de 66,4% ao longo das 3 décadas de 2020 a 2050. Este aumento ressalta o papel crucial que o cristianismo desempenha na identidade cultural e espiritual da Guatemala. Vários fatores contribuem para este crescimento, incluindo altas taxas de natalidade e uma onda contínua de conversões religiosas. Além disso, a forte ênfase do país nos valores cristãos como um pilar da vida comunitária fomenta esta expansão, com muitos guatemaltecos abraçando a fé como uma parte vital da sua existência cotidiana. O crescimento antecipado na população cristã apresenta oportunidades para conexões espirituais mais profundas, alcance comunitário e a preservação da herança cultural, garantindo que a rica tapeçaria das tradições cristãs permaneça uma parte vital da identidade nacional da Guatemala. À medida que a nação progride, a resiliência e a adaptabilidade da sua comunidade cristã, sem dúvida, contribuirão para a sua prosperidade contínua e riqueza cultural. Número 13. México. Até 2050, a população cristã no México está projetada para atingir 130.200.000, marcando um aumento de 11.580.000 em relação a 2020, o que se traduz em um aumento de 9,8%. Atualmente, mais de 118 milhões de mexicanos se identificam como cristãos, sendo a grande maioria católicos. Isto coloca o México como a terceira maior população cristã do mundo. As fortes tradições católicas e as práticas religiosas profundamente enraizadas desempenham um papel crucial na manutenção e crescimento da demografia cristã. O envolvimento da Igreja Católica em questões sociais
educação e serviços comunitários, fortalece ainda mais a sua posição e relevância na sociedade mexicana. Este aumento constante destaca o compromisso duradouro do México com o cristianismo e a sua influência no tecido cultural e social do país. Número 12. Moçambique. Em Moçambique, a população cristã deverá atingir 29.400.000 até 2050, um aumento de 12.640.000 em relação a 2020, refletindo um aumento notável de 75,4%. Atualmente, os cristãos representam 60% dos 16.700.000 da população de Moçambique, apesar de ter uma minoria muçulmana significativa, que constitui 17% da população. O cristianismo permanece a religião dominante. A paisagem religiosa dinâmica de Moçambique é caracterizada pela crescente influência de várias denominações cristãs, esforços missionários ativos e o papel significativo de organizações baseadas na fé no desenvolvimento comunitário. Este rápido crescimento ressalta a natureza robusta do cristianismo em Moçambique e o seu potencial para moldar a futura dinâmica sociocultural do país. O aumento antecipado na população cristã destaca o papel crucial de Moçambique na expansão do cristianismo em todo o continente africano, refletindo tendências mais amplas de mudanças e crescimento religiosos na região. Número 11. Angola. Até o ano 2050, Angola está prestes a testemunhar um aumento dramático na sua população cristã, que deverá atingir 37.600.000. Este aumento representa um crescimento de 15.360.000 pessoas desde 2020, traduzindo-se em um aumento de 69,2%. Um aumento tão significativo fará com que a proporção de cristãos na população total de Angola suba de 89,5% para 90,5%. As razões por trás deste notável crescimento incluem altas taxas de natalidade dentro das famílias cristãs, alcance missionário eficaz e um clima sociopolítico de apoio às práticas religiosas. Como resultado, a influência do cristianismo na cultura, política e estruturas sociais angolanas se tornará ainda mais pronunciada, reforçando seu papel crucial na moldagem da identidade e do futuro da nação. Número 3. Madagascar. A população cristã de Madagascar está projetada para experimentar um aumento substancial, atingindo 44.400.000 até 2050. Este crescimento impressionante de 21.200.000 indivíduos em relação a 2020 representa um aumento de 91,4%. Apesar desta quase duplicação da população cristã, a porcentagem de cristãos na população geral deverá diminuir ligeiramente de 84,7% para 82,8%. Esta ligeira diminuição é atribuída ao número crescente de seguidores de religiões folclóricas, que mantém forte significado cultural em Madagascar. Esta paisagem religiosa em evolução destaca a coexistência do cristianismo com as crenças tradicionais, mostrando o tecido espiritual diverso de Madagascar. Número 15. Etiópia. A Etiópia está prestes a experimentar um aumento significativo na sua população cristã, atingindo um número estimado de 84.800.000 até 2050, um aumento de 22.160.000 em relação a 2020. Isto representa um crescimento de 35,4% na comunidade cristã, refletindo a profunda conexão da Etiópia com o cristianismo que remonta ao século IV depois de Cristo. A Etiópia estava entre as primeiras regiões do mundo a adotar oficialmente o cristianismo, e hoje, mais de 62 milhões de etíopes se identificam como cristãos, compreendendo 62% da população total do país. Esta herança histórica e cultural moldou profundamente a identidade etíope, com a Igreja Ortodoxa Etíope se levantando como uma das instituições cristãs mais antigas do mundo. A Igreja desempenha um papel central na sociedade etíope, influenciando tudo, desde a arte e a arquitetura até os festivais e a vida cotidiana. Número 11. Malawi.
está definida para experimentar um dos aumentos mais dramáticos na sua população cristã, que deverá atingir 41.900.000 até 2050. Este aumento de 24.600.000 representa um crescimento surpreendente de 142% em relação aos níveis de 2020, destacando a natureza vibrante e dinâmica do cristianismo em Malawi. O cristianismo serve como o fundamento espiritual e cultural da sociedade malauiana, influenciando valores, normas e estruturas comunitárias. As igrejas são cruciais para abordar questões sociais, fornecer educação e oferecer serviços de saúde, o que aumenta o apelo delas e fortalece o seu papel dentro das comunidades. Os esforços de alcance da igreja, os programas comunitários e o compromisso com a justiça social contribuem para a sua influência em expansão e provavelmente impulsionarão um crescimento adicional na população cristã, garantindo que a fé permaneça uma força guia na vida dos malauianos. Número chapter: Zâmbia. Até 2050, a Zâmbia está prestes a testemunhar uma incrível transformação na sua paisagem religiosa, com a população cristã prevista para subir para uns impressionantes 43.200.000. Isto representa um aumento dramático de 25.600.000 pessoas desde 2020, marcando uma taxa de crescimento notável de 147%. Este aumento extraordinário ressalta o status da Zâmbia como uma nação onde o cristianismo não é apenas um sistema de crenças, mas um aspecto definidor da sua identidade. Atualmente, os cristãos representam impressionantes 97,4% da população total, refletindo o quão profundamente entrelaçadas estão a fé e a cultura na Zâmbia. Compartilhem este vídeo com os amigos de vocês se o acharam útil. Número 6. Quênia. No Quênia, a população cristã está em uma trajetória para atingir uns impressionantes 79.800.000 até 2050, refletindo um aumento substancial de 35 milhões de pessoas em relação ao ano 2020. Este crescimento significativo de 79,5% ressalta o papel predominante do cristianismo no tecido cultural e espiritual do Quênia. Em 2020, o cristianismo representava 84,5% da população, servindo como um pilar da identidade da nação. Apesar da presença de uma considerável minoria muçulmana, que compreende 10,5% da população, o cristianismo permanece a fé dominante, profundamente incorporada no quadro social e cultural do país. Número 7. Filipinas. As Filipinas, com a sua herança cristã profundamente enraizada, estão projetadas para ver a sua população cristã atingir 143.600.000 até 2050, um aumento impressionante de 41.200.000 em relação a 102 milhões em 2022. Este aumento significativo de 40,3% ressalta o reconhecimento do país como a quarta maior nação de maioria cristã globalmente. A predominância do catolicismo nas Filipinas é um resultado dos seus laços históricos com o domínio colonial espanhol, que introduziu e solidificou o catolicismo como um aspecto central da cultura filipina. Esta influência permeia vários aspectos da vida cotidiana, desde práticas religiosas até normas sociais. O aumento substancial na população cristã pode ser atribuído às altas taxas de natalidade e à forte ênfase cultural na família e na comunidade dentro do quadro cristão. Esta mudança demográfica garante que as Filipinas continuarão a ser um hub significativo para o cristianismo na Ásia, mantendo uma comunidade cristã vibrante e em expansão. Número 7. Uganda. Uganda está prevista para experimentar um aumento substancial na sua população cristã, que deverá atingir 81 milhões até 2050. Este aumento notável em relação aos 39 milhões de cristãos em 2020 reflete um crescimento de 105,7%. Atualmente, aproximadamente 86% da população de Uganda é cristã, com representação significativa tanto de católicos quanto de protestantes.
As raízes do cristianismo em Uganda podem ser traçadas até o final do século XIX, quando os esforços missionários lançaram um forte fundamento para a fé. O aumento populacional projetado é influenciado pelas altas taxas de fertilidade de Uganda e por uma demografia jovem, que apoia o rápido crescimento populacional. A influência do cristianismo é evidente nas inúmeras instituições religiosas, escolas e instalações de saúde do país que contribuem para o crescimento e coesão da comunidade. À medida que Uganda continua a se urbanizar e se desenvolver, a população cristã deverá desempenhar um papel crucial na moldagem do futuro da nação, reforçando a importância das tradições religiosas e culturais na sociedade ugandense. Número 3. Tanzânia. A população cristã na Tanzânia está prevista para atingir 93.600.000 até 2050, refletindo um aumento estimado de 54.800.000 em relação a 2020, marcando um crescimento substancial de 141,5%. Este aumento significativo posiciona a Tanzânia como o país com o terceiro maior aumento projetado na população cristã em todo o mundo dentro deste período. O aumento dramático na população cristã da Tanzânia pode ser atribuído a vários fatores. Em primeiro lugar, o país tem uma alta taxa de fertilidade, o que significa que mais crianças estão nascendo em famílias cristãs, aumentando assim a população geral. Além disso, a expectativa de vida da Tanzânia tem aumentado devido a melhorias na saúde, o que significa que mais indivíduos estão vivendo mais tempo e continuando a praticar a sua fé. O desenvolvimento econômico da Tanzânia também desempenha um papel crucial. Estes fatores, combinados com as tendências demográficas gerais na África subsaariana, sugerem que a Tanzânia continuará a ver um aumento robusto na sua população cristã até meados do século XXI. Número 4. Nigéria. A Nigéria está projetada para ver a sua população cristã subir para 154.800.000 até 2050, com um aumento estimado de 58.800.000 em relação a 2020, representando um aumento de 61,16%. Em 2020, o Centro de Pesquisa PEW estimou que a Nigéria tinha mais de 96 milhões de cristãos. Esta previsão de crescimento substancial ressalta o papel significativo da Nigéria na expansão da comunidade cristã global. A Nigéria tem uma das mais altas taxas de natalidade do mundo, o que naturalmente leva a uma população maior de cristãos à medida que as famílias crescem. Além disso, a população da Nigéria é notavelmente jovem, com uma grande proporção da população com menos de 30 anos. Esta demografia jovem provavelmente sustentará e até aumentará o número de cristãos à medida que eles estabelecem as suas próprias famílias. Esta tendência demográfica provavelmente terá implicações significativas não apenas para a Nigéria, mas para a região mais ampla e para a comunidade cristã global. Número 1. República Democrática do Congo. Até 2050, a República Democrática do Congo está definida para testemunhar um crescimento surpreendente na sua população cristã, atingindo um número estimado de 141.800.000. Isto representa um aumento notável de 60.300.000 em relação a 2020. Marcando um aumento de 73,93%. Este rápido crescimento pode ser atribuído à alta taxa de natalidade do país, que se situa em 6,16 nascimentos por mulher. Um aumento tão significativo posiciona a República Democrática do Congo como o país com o maior aumento projetado na população cristã entre 2020 e 2050. À medida que a nação continua a experimentar uma alta taxa de fertilidade, as implicações sociais e culturais deste crescimento provavelmente moldarão a futura dinâmica do país, tornando-o um agente-chave na comunidade cristã global. O crescimento da população apresenta tanto oportunidades quanto desafios, à medida que a nação navega pelas complexidades de acomodar e nutrir esta demografia em expansão, enquanto fomenta um senso de unidade e fé entre o seu povo. Obrigado a todos por se juntarem a nós hoje.
Se vocês gostaram deste conteúdo, por favor, deem-nos um like e inscrevam-se no canal para apoiar e nos motivar a produzir o próximo vídeo.